Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da Escola Dominical na revista da Betel, aonde estamos falando dos 10 mandamentos. E hoje, dia 15 de dezembro, iremos abordar a lição de número 11, que é exatamente o 10º mandamento, que diz: não cobiçarás o que é do teu próximo. E aqui devemos cultivar um espírito de contentamento e gratidão pelo que temos. Muita gente reclama do que não tem e cobiça o que não tem, em vez de ser grato por aquilo que tem. O texto áureo da nossa lição de hoje é: mas é grande ganho a piedade com contentamento. 1 Timóteo 6, verso 6. Essa ideia de contentamento é que devemos aprender a contentar-nos com o que temos. Isso não impede você de desejar mais coisas, mas desejar para você, amém. Agora, cobiçar o que é do outro, isso que é errado. A verdade prática é que devemos enfrentar a inclinação que temos à cobiça, andando de que forma? Em espírito, e nos contentando com o cuidado e a provisão de Deus, com alegria e louvores. O texto, referência aqui da nossa lição, se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso 1 até o verso 6, diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más com eles cobiçaram. Tá vendo aí? O povo caiu no deserto porque cobiçou as coisas más. E a advertência aqui de Paulo na sua carta a Coríntios é que nós não cobicemos as coisas más que eles cobiçaram. Nessa lição, nós vamos tratar da cobiça. Na primeira parte, falaremos das várias faces da cobiça. Na segunda parte dessa lição, abordaremos os perigos da cobiça. Na terceira parte, o lado positivo do 10º mandamento e a conclusão. Vamos então à introdução da nossa lição de hoje. O 10º mandamento trata dos desejos impróprios que surgem no pensamento e no coração do ser humano, que, se forem guardados lá e alimentados, vão causar prejuízos ao relacionamento com Deus e também com o próximo. O enfrentamento passa por não ignorar ou desprezar tal realidade e recorrer à palavra Deus e à ajuda do Espírito Santo, o nosso Consolador e o nosso ajudador, para continuarmos nos contentando com o cuidado e a provisão de Deus para as nossas vidas. Bem como devemos vigiar quanto às nossas intenções e motivações. Afinal, todos nós pertencemos ao Senhor. Falemos agora nessa primeira parte da nossa lição, quais são as várias faces da cobiça. E falaremos um pouquinho do 10º mandamento, que mostra claramente que Deus não se agrada da cobiça. A função do 10º mandamento
é inibir a cobiça de um modo geral. Ele proíbe especificamente a cobiça da mulher do próximo, dos empregados, dos animais e de todos os bens materiais e ideais do nosso próximo. Em vez de cobiçar aquilo que o nosso próximo tem, deveríamos ficar alegre pelas coisas que eles têm, em vez de termos a cobiça. O fato de nos alegrarmos com a bênção alheia pode ser que a nossa está a caminho. Agora, cobiçar é errado. Cobiçar é sentir inveja, sentir desejo de ter o que o outro tem. É aquele sentimento que diz por que ele tem e eu não. A cobiça é negativo, mostra uma insatisfação da pessoa por aquilo que ela tem e o desejo que ela tem de ter o que é do outro. Vamos agora falando do 10º mandamento. No 7º mandamento, vemos a proibição do adultério. No 10º, vemos algo mais profundo ainda, a proibição do desejo da mulher do próximo. Esse último mandamento vai visar proteger o ser humano das ambições erradas. Também vemos o não furtarás, e o desejar a coisa do próximo, a propriedade, pode levar a pessoa a querer furtar aquilo que não é dela. A tal cobiça, às vezes infectada a muitos, ela é infectada das suas mais diversas formas. O mandamento aqui, não cobiçarás, ele é abrangente e embarca a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não era só não cobiçarás a mulher do teu próximo, mas a propriedade também. Gênesis capítulo 3, verso 6, nos conta que a mulher, Eva, cobiçou o fruto que lhe era proibido. Em 1 João 2,16, menciona sobre a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, o qual envolve diversas modalidades dos pecados, tais como a sensualidade, a luxúria, o desejo desenfreado por possessões ilícitas e a obsessão pelo poder, a ostentação, esnobe e o orgulho. Desde a queda do homem, esse mal desenfreado continua se alastrando e a única maneira de contê-lo é começando com uma profunda mudança no homem interior. E isso só pode ocorrer pela poderosa ação da palavra de Deus e do Espírito Santo em nós. Marcos capítulo 7, verso 21 a 23, Jesus revela o que está no coração do homem. E eu vou ler Marcos 7, verso 21 ao 23. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos e a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. O mandamento é claro: não cobiçarás. A casa aqui corresponde a tudo que pertence ao próximo, tudo aquilo que ele tem necessidade, tudo aquilo que constitui uma prolongar sua vida pessoal. A enunciação desse mandamento propõe possíveis exemplos de cobiça na sua lista, e ela não é exaustiva, mas coloca as pessoas na vida da comunidade. A versão Deuteronômio 5, verso 21, coloca antes da cobiça pela casa, a cobiça pela mulher do próximo, o que supõe uma evolução no pensamento em relação à mulher do próximo. Ela é a coisa mais importante do próximo, não são seus pertences. A obra divina de libertação deve chegar ao coração humano, pois a cobiça ela é o obstáculo,
ela é uma interrogação dentro de cada indivíduo. E lá onde só existe Deus como testemunha, essa cobiça pode assumir de muitas formas. Cobiça pela propriedade, pela mulher do próximo. Cobiça pela propriedade é a avareza. Cobiça pela mulher do próximo é a luxúria, a concupiscência. E devemos nos guardar disso. Lucas 12, verso 15, nos conta 2 irmãos que disputavam pela herança, e um diz para Jesus que diga ao seu irmão que divide. E Jesus diz: homem, quem me pôs por juiz ou repartidor entre vós? Guardai-vos da avareza. Vamos ao mal corrosivo que é a cobiça. Ela corrói. A cobiça é um desejo irreprimível de querer ser como os outros, de desejar o que os outros têm. E esse desejo excessivo de ser e de possuir o que os outros possuem e ser o que os outros são, é um desejo excessivo que corrói e que promete uma felicidade que não dará. E aí é que reside o fracasso de muita gente. O ser humano nunca poderá se satisfazer apenas com bens materiais ou com conquistas temporárias, porque essas passam. Se assim fosse, esta seria a época mais feliz da história, porém não é. Notemos que o consultório de neurologistas, psicólogos e psiquiatras, especialmente das grandes cidades e dos países ricos, estão cheias de pessoas insatisfeitas, não por problemas econômicos, mas até por motivos existenciais, de saber quem realmente são. E o problema se localiza no ser pessoal, no mais profundo da alma humana. Então, notemos aqui nesse tópico 1 que a função do 10º mandamento é inibir a cobiça de um modo geral. Vamos ao ponto 2 da nossa lição, tratando agora dos perigos da cobiça. Cobiçar é estritamente proibido nas Escrituras pelo 10º mandamento. Cobiçamos sempre que colocamos nosso coração naquilo que legitimamente não nos pertence. E isso pode ser muito perigoso. De repente, vê um homem com uma mulher bonita do seu lado e cobiça a mulher do próximo. Isso está incorreto. A mulher é dele, não é sua. Por que cobiçar, não é? Mas a cobiça é um desejo profano. Thomas Watson, o puritano, definiu a cobiça como o desejo de possuir o mundo. Claro que nem todos os desejos são egoístas. O problema está nos desejos que são corrompidos, os quais nossa natureza pecaminosa se inclina a querer. O problema também reside quando desejamos a coisa errada, de maneira errada e na hora errada. Eclesiastes 3:1 diz que para tudo tem o seu tempo e o seu propósito. Esse mandamento, não cobiçarás, proíbe nosso descontentamento em relação à nossa condição de vida. Não podemos ter sentimento de pesar pela prosperidade de nosso próximo, ou afeições desordenadas sobre algo que pertence ao nosso próximo. Sempre existirá algo de inveja na cobiça. Quando Eva comeu do fruto proibido a eles, não o fez somente pelo prazer de comer o fruto, mas porque viu que a árvore era desejável para dar entendimento, como sugerido pelo inimigo ou pela serpente, em Gênesis 3, verso 5. Satanás lançou no coração de Eva uma mentira, e ela, através dessa mentira, cobiçou. Ela comeu pela cobiça que a mentira lhe causou.
A mentira é que, quando ela comesse, os olhos seriam abertos como Deus, conhecendo o bem e o mal, e o desejo e cobiçar ser igual a Deus levou Eva a comer do fruto. Ponto 2.2 da nossa lição fala de cobiçar pode ser um desejo mortal. Quando Deus escreveu com seu próprio dedo os mandamentos, colocou a cobiça nesse mesmo grupo dos grandes pecados. Ele não alterou a ordem, colocando em primeiro lugar os pecados dramáticos e integrantes, como roubo, adultério, assassinato, mas ele termina depois com a cobiça, que parece ser um pecado brando, mas tão condenável quanto qualquer um dos outros. É, na verdade, a cobiça que leva ao adultério, a cobiça que leva ao furto, e é a cobiça também, às vezes, que leva até a matar o próximo. Em todos os demais textos ao longo da Bíblia, a cobiça aparece de forma condenável. Jesus a citou junto com o roubo, o assassinato e o adultério, em Marcos 7, verso 21 a 22, que eu já li, dizendo que está no coração do homem. Paulo também afirma que os cobiçosos não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 e 10, Efésios 5, 5 e Colossenses 3, 5. Temos também a triste história de Acã, no livro de Josué, que nos mostra como alguém que pôde precipitar sua própria vida por algo que talvez nunca desfrutou, a capa babilônica que ele pegou com a destruição da cidade de Jericó. A Bíblia nos diz que antes de Acã roubar o tesouro, ele o cobiçou. Josué, capítulo 7, verso 21. A cobiça, na verdade, é um falso amor. A cobiça é o amor que está fora de ordem, fora de proporção e fora do lugar. É um amor falso e traiçoeiro. Significa colocar nossos afetos onde não corresponde, ou seja, colocar em coisas como dinheiro, sucesso ou fama no centro, acreditando que tais coisas nos oferecem uma base sólida para a nossa existência. Hebreus capítulo 3, verso 12 a 14. Cobiçar não é apenas desejar algumas coisas que não temos, é desejar algo que outra pessoa tem. Provérbios 14, verso 30. A cobiça torna as coisas mais importantes do que as pessoas e suas necessidades. Cobiçar é colocar as coisas acima dos valores eternos e espirituais. Ao ler também a história da vinha de Nabote, que o rei Acabe cobiçou, vemos que a cobiça é capaz de fazer no coração de um ser humano e acabou levando à morte de Nabote. Acabou desejar o que não lhe poderia pertencer de maneira legal e, para obter o sucesso, teve que matar Nabote. 1 Reis, capítulo de número 21, verso 1 ao 16. Cobiçamos sempre o que colocamos nosso coração, naquilo que legitimamente não nos pertence. Vamos ao terceiro e última parte da nossa lição, falando do lado positivo do 10º mandamento. Como os outros 9 mandamentos, o 10º não se refere apenas a certos atos específicos de comportamento, mas sim de valores e atitudes éticas que devem estar conosco. Esse 10º mandamento nos chama para uma vida prática, uma vida de intimidade com Deus.
Devemos aprender a estar contentes com o que temos. Vivemos hoje em uma sociedade cheia de descontentamento. Nós nos sentimos insatisfeitos com nossos empregos, com os nossos salários. Muitas vezes sentimos satisfeitos com o nosso casamento, com a nossa igreja, por isso alguns pulam de igreja a igreja. Com a nossa saúde, muitas vezes até com a nossa aparência, e em quase todas as áreas de nossas vidas procuramos e às vezes vemos uma insatisfação. Essa falta de contentamento é o produto do pecado que habita em nós. Com o descontentamento vem a murmuração, a reclamação, e com a reclamação vem o enfado, e com o enfado vem a amargura. Números capítulo 11, verso 5 a 6 e Números 14, verso 2. O contentamento é uma das virtudes cristãs mais importantes. Ele não é circunstancial, não depende de nossa situação para estarmos contentes, mas sim depende de uma pessoa, Deus. Paulo nos diz que Deus é tudo o que nós precisamos e tudo o que devemos desejar, de acordo com Filipenses, capítulo 4, verso 11 a 13. Nosso Senhor nos diz que não devemos viver ansiosos e inquietos por coisa alguma, quanto ao suprimento de nossas necessidades, de tal maneira que desvie nossa atenção quanto a buscar primeiro o reino de Deus. E sufoque nossa confiança no poder provedor do Senhor. Vamos ver a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, que nos diz que Paulo aprendeu a se contentar com o que tinha. Olha só, Filipenses 4, verso 11. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Que nós possamos aprender com Paulo. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Note que a vida não é abundância toda hora. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto na abundância como a padecer necessidade. E aqui Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Note o seguinte, o que Paulo está dizendo aqui. Primeiro, no verso 11, ele diz, já aprendi. No verso 12, ele diz, sei. E no verso 13, posso todas as coisas. Nós podemos todas as coisas quando a gente aprende a se contentar com o que tem, a saber estar abatido e a saber ter em abundância. Aí sim podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém? Então, vemos aqui que o que Paulo trata aqui, que nós não devemos viver ansiosos, inquietos quanto ao suprimento. Jesus também falou isso. Deus deve ser o foco total e o provedor de todas as coisas em nossa vida. No ponto 3.2, devemos crer na suficiência de Deus. A dura verdade é que na raiz da cobiça está a rejeição da suficiência de Deus em nossas vidas. Cobiçar é o mesmo que dizer que Deus não é suficiente para nós e ainda nos falta algo. É preciso ter sempre em mente que nosso Pai Celestial bem sabe de nossas necessidades e é amoroso e poderoso para suprir todas elas. Mateus 6, verso 32. As coisas não foram planejadas para tomar o lugar
de Deus em nossa vida. Lucas 12, 34. Como diz o pastor James MacDonald, quando alcançamos algo e o tornamos essencial e em seguida suplicamos a Deus que nos dê, estamos lhe pedindo que coloque no lugar dele, mesmo determinada coisa que consideramos mais importante. Mateus 6, verso 24. Os primeiros discípulos entenderam muito bem essa perspectiva de vida. Após o fracasso da pesca, Jesus entrou em suas vidas e tudo mudou. Imediatamente, eles abandonaram o peixe, o barco, e resolveram seguir a Jesus em Lucas 5:11. 3.3 nos ensina a viver com simplicidade. Na vida espiritual, a simplicidade pode ser considerada também uma virtude. Para Davi, ela é o descanso que a alma encontra quando encontra redenção, satisfação e respostas em Deus. Salmo de número 131, verso 1 e 2. Leiamos esse Salmo 131, versículo 1 e 2, aonde está escrito assim: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com a sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Tá vendo? Davi aprendeu a não se elevar demais, a se contentar com aquilo que tinha. E isso deve ser uma vida simples. Embora o salmista reconheça que há coisas grandes e incompreensíveis para ele, ele assume a simplicidade como a doce serenidade de uma criança que descansa nos braços seguros de sua mãe, depois de ser alimentado. Não há mais choro, não há mais sentimento de segurança, agora só resta descansar e aproveitar aquele momento. Para nós cristãos, esta simplicidade é vital. É uma decisão também de fé, que nos traduz confiança serena, que nasce de uma relação pessoal com o Senhor e soberano que cuida de nós, conforme o Salmo 125, verso 1 e 2. O 10º mandamento, então, nos chama para uma vida prática de intimidade com Deus. Deus deve ser suficiente, Deus deve ser tudo para nós. Para concluir, o 10º mandamento é um alerta aos discípulos de Cristo para cultivarem, com a imprescindível ajuda do Espírito Santo, o necessário contentamento, que acaba se expressando em gratidão ao nosso Pai Celestial pelo seu contínuo cuidado e provisão em nossas vidas, com alegria e louvores ao Senhor. Tal postura, diz a palavra, é uma grande fonte de riqueza. 1 Timóteo 6, verso 6. Ao final desse estudo, cantemos o hino 473 da harpa que diz: que outro bem ansioso buscarei, bem melhor que Jesus não acharei. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, que você possa também aprender como Paulo, a contentar-se com o que tem e ser grato a Deus pelo que tem, não cobiçando o bem do próximo, nem a mulher do próximo, nem nada que pertence ao teu próximo. Seja grato por aquilo que Deus te deu. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no nosso canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist. Ali no playlist você vai encontrar um total
de 246 pastas, com mais de 7.260 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal. Amém.